Na congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, nas últimas semanas, nós refletimos sobre a importância da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo. E nós ouvimos como todos esses aspectos da obra consumada de Cristo são importantíssimas para nós. Para a nossa salvação e de forma ainda mais ampla para a obra completa da redenção, que vai muito além de nós mesmos e abrange toda a criação. Mas agora, ao considerarmos o que confessamos no dia do Senhor 18 do nosso catecismo, nós passamos a examinar a obra contínua de Cristo. Poderíamos dizer que a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo estão relacionados à consumação da sua obra, enquanto a sua ascensão aos céus marca o início da aplicação dessa obra em nossa vida especialmente. Como nós vamos ver quando Cristo disse na cruz, está consumado, Ele não quis dizer que sua obra completa havia terminado e que não tinha mais nada para Ele fazer. Não. O seu ministério por nós, o que Ele significa por nós, não termina com a sua ressurreição. Ele agora está trabalhando ativamente em nosso favor. Ele está aplicando a obra da redenção em nossas vidas. Confessamos no dia do Senhor 18 que somos abençoados em primeiro lugar pela ascensão de Cristo ao céu, porque tendo ascendido, Ele agora é o nosso advogado diante do Pai do céu. Nós enfatizamos que a vida cristã, a nossa vida é uma jornada, é uma peregrinação. O apóstolo Paulo, ele usa a terminologia atlética para descrever a vida cristã. Ele fala da vida cristã como uma corrida. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, ele diz que numa corrida, todos os corredores correm, mas apenas um recebe o prêmio. Ele dá essa exortação aos coríntios, a nós: corram de tal maneira que o alcancem. Em suas palavras finais a Timóteo, seu filho na fé, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele fala sobre sua própria vida, como sabia que ela estava chegando ao fim, e ele usa esses termos atléticos novamente, e ele diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Essa expressão de fé, expressão de confiança. E finalmente essa imagem de corrida retorna no capítulo 12 de Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículo 1, onde o escritor diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos com perseverança. E tudo isso é importante ter em mente, porque a vida cristã não se resume ao início da corrida. Não se trata apenas de um momento em que você é regenerado, sendo todo o resto um mero apêndice, que não tem muita importância. Significa, irmãos, que não basta começar bem. É necessário perseverar. Você não pode simplesmente cruzar a linha de partida e parar, começar a jornada, a corrida, como se tudo estivesse resolvido. Você precisa continuar correndo. Você precisa, como Paulo diz, desenvolver sua salvação com temor e tremor. Então, aquele momento inicial da vida cristã é seguido por muitos momentos, a vida inteira.
aquela corrida de perseverança que nos leva à linha da chegada e pelo que vem depois. E aí que fica claro que nós dependemos não apenas na obra completa de Cristo, mas também da sua obra contínua. Nosso relacionamento com Cristo não é algo pontual, não é um evento isolado. É e deve ser um relacionamento contínuo de dependência dele, de confiança nele, não apenas em sua obra consumada, mas também na obra que ele está realizando hoje, que ele vai realizar amanhã, e depois de amanhã, e na semana que vem, e no ano que vem, na década que vem. Confiar nele para perseverar. E nós somos ordenados a perseverar. Somos encorajados a continuar correndo a corrida, combatendo o bom combate. Nós somos informados de que a vida cristã é uma batalha constante, até o fim. Nós sabemos que nós temos 3 inimigos: o diabo, o mundo e nossa própria carne pecaminosa, natureza pecaminosa, o velho homem, podemos dizer. E precisamos nos revestir de toda a armadura para alcançar a vitória. E tudo isso, irmãos, é algo que você tem que fazer. E aqui na igreja você está recebendo suas instruções. Mas todo esse encorajamento, toda essa exortação, todos esses mandamentos, exigências, seriam absolutamente sem sentido e inúteis se não fosse pela obra contínua do nosso Senhor e nosso Salvador, nosso advogado, Jesus Cristo. Se não fosse pelo fato de Ele ter ascendido aos céus, onde Ele está agindo como nosso advogado à direita do Pai, todas as instruções que eu pudesse dar a vocês, só levariam vocês ao desespero. Porque sem o seu advogado celestial, sem o seu Espírito, nada que eu pudesse dizer, e nada que vocês pudessem fazer, teria qualquer efeito. Se não fosse pelo fato de o Senhor Jesus Cristo estar atuando, agindo hoje em seu favor, aplicando o que Ele realizou em sua morte e na sua ressurreição, não seríamos capazes de perseverar. Essa é a obra sacerdotal do Senhor, do Salvador. Nós confessamos no catecismo, no ensino da Escritura, ele é chamado Cristo, o Messias, o ungido de Deus, porque exerce um ofício tríplice. Ele é profeta, ele é sacerdote e ele é rei. Então as passagens que nós lemos, Hebreus capítulo 7 e Hebreus capítulo 9, enfatizam essa obra sacerdotal de Cristo e seu perfeito cumprimento do ofício de sumo sacerdote, do Antigo Testamento. Como o sumo sacerdote supremo, ele se oferece como o sacrifício perfeito. E esse sacrifício realizado uma vez por todas. Ele entra no lugar santíssimo do tabernáculo celestial. E o seu sacrifício perfeito, esse sacrifício é apresentado ao Pai. Sacrificador e sacrifício se unem em Cristo. Ele sacrifica e Ele é o sacrifício. E como nosso grande sumo sacerdote, Ele vive agora para interceder por nós. E agora, segundo a Igreja Católica Romana, Cristo precisa ser oferecido em sacrifício repetido para que seu povo seja salvo. Todos os dias, o sacrifício de Cristo é repetido. E nisso que se concentra a missa católica romana.
E na missa, o pão e o vinho, acreditado que são transformados no corpo físico e no sangue físico de Cristo. E o corpo e sangue de Cristo são oferecidos repetidamente pelo sacerdote em favor do seu povo, do povo. Mas as igrejas nos ensinam, irmãos, algo muito diferente do que isso. E a palavra de Deus é muito clara nesse respeito. Cristo subiu ao céu para comparecer perante de Deus em nosso favor. Não para se sacrificar repetidas vezes, pois então teria que sofrer repetidamente desde a fundação do mundo, como nós lemos em Hebreus. Ele apareceu uma vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele se ofereceu uma vez para tirar os pecados de muitos. Em outras palavras, simplesmente não há sacrifício repetido. Há um único sacrifício, e esse sacrifício é perfeito, é suficiente para pagar todo o preço completo pelos pecados de toda a humanidade, porque é o sacrifício do Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, que tira o pecado do mundo. Mas é aqui, irmãos, que entra o ministério da intercessão de Cristo, seu ministério como advogado. Um sacerdote, como nós ouvimos, é um mediador. Pense nos sacerdotes do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Eles serviam como mediadores entre o povo de Israel e o Senhor. E por um lado, eles representavam o Senhor perante o povo. Eles falavam em nome do Senhor, eles ensinavam em nome do Senhor, eles chamavam o povo ao arrependimento, obediência e fé, como representantes do Senhor. Mas por outro lado, eles representavam o povo diante de Deus, do Senhor. As ofertas que faziam em nome do povo, como representantes do povo. Os sacrifícios que ofereciam, sacrificavam em nome do povo. E as orações que ofereciam em nome do povo da aliança, como seus representantes. E o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mediador perfeito entre Deus e os homens, sendo verdadeiramente divino, Deus mesmo, e verdadeiramente humano. Então, diferente daqueles sacerdotes da antiga aliança, ele mantém o seu sacerdócio permanentemente e, portanto, é capaz de salvar completamente aqueles que se aproximam de Deus por meio dele, visto que vive para sempre para interceder por nós, como nós ouvimos em Hebreus capítulo 7. Vive para sempre para interceder por nós. Considere isso. O sumo sacerdote, sob a antiga aliança, ele entrava no lugar mais santo do tabernáculo do templo uma vez por ano. Lemos sobre isso em Levítico capítulo 16. E ele entrou como representante do seu povo. E ele fez isso ano após ano, século após século, repetindo os rituais que apontavam para o futuro sacrifício de Cristo. Mas como nós já ouvimos, Cristo não entrou em santuários feitos por mãos humanas, que são cópias do verdadeiros, mas no próprio céu, para agora comparecer diante de Deus em nosso favor. Hebreus capítulo 9, como nós lemos. O que nós precisamos fazer, irmãos, para perseverar, para permanecermos firmes na batalha, para travar a guerra com ousadia, com poder, com confiança? O que nós precisamos fazer para termos a certeza de que nós de fato vamos alcançar a vitória, de que nós de fato, com 100% certeza, nós vamos receber o prêmio?
nós podemos ter essa confiança de que a herança é nossa? Fundamental para tudo isso é oração. Nós precisamos nos achegar ao Senhor em comunhão com o Senhor Jesus. Ele disse isso repetidamente aos seus discípulos. Eu vou ler algumas passagens de João 14, João 15 e João 16. Se vocês querem ler comigo, abram as Bíblias ao Evangelho de João, capítulo 14. Em primeiro lugar, e nessas passagens o Senhor Jesus fala com os seus discípulos sobre como eles têm que pedir ao Senhor em nome dele. João 14, 12 a 14, em primeiro lugar, nosso Senhor diz: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João 15, 16. João 15, 16, próximo capítulo. Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome. E finalmente, João 16, 23 a 26. Nosso Senhor diz: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vou-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome. Não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Agora o Senhor Jesus, Ele disse isso. Ele diz: o próprio Pai vos ama. Qual maior incentivo poderíamos ter para orar ao Pai em nome de Jesus? Então, o que nós oramos? O que nós devemos pedir em nome de Jesus? Sabemos o que nós confessamos no catecismo também. Tudo aquilo que Ele nos ordenou pedir na oração que Ele ensinou aos seus discípulos. Que o nome do Senhor seja santificado, que o seu reino venha, que a sua vontade seja feita. Nós oramos por nosso pão de cada dia, oramos por perdão dos nossos pecados, que Ele não nos deixe cair em tentação, mas nos livre do mal. E porque nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, porque nós estamos unidos a Ele pela fé, e Ele intercede por nós diante do Pai, na presença do Pai, nós podemos ter certeza, confiança de que Ele ouve e Ele responde. Nós perseveramos andando com o Espírito, segundo os passos do nosso Salvador. Nós perseveramos vivendo humildemente diante do nosso Deus, buscando o perdão pelos pecados que nós cometemos todos os dias, fazendo isso ao longo da nossa vida, arrependendo-nos e crendo novamente, cada dia. E a cada dia, nós entramos na presença do Pai, em união com o seu Filho unigênito, o seu amado Filho, em união com Cristo, nossos pecados são perdoados.
Nosso relacionamento com Ele, como Pai, não é rompido, não é quebrado, mas continuamos experimentando a paz com Deus, e experimentamos a alegria, experimentamos o consolo que essa paz traz. E tudo isso porque o nosso Salvador está agindo, está ativo. Ele está amorosamente, constantemente agindo na presença do Pai em nosso favor. Então, no fim, podemos atender ao chamado para perseverar na fé até o fim. E nós podemos ouvir isso e ter essa genuína confiança. Não é autoconfiança, não, mas é confiança em Cristo. Isso é fé. É confiar naquele que é verdadeiramente confiável, depender daquele que é verdadeiramente seguro. É depositar, significa depositar nossa confiança no mediador perfeito e não em nós mesmos. Não precisamos avançar, ir em frente em nossa vida cristã com medo, porque sabemos que não podemos fazer isso sozinhos, porque sabemos o quão fracos nós somos na verdade, porque sabemos que não temos forças para continuar por nós mesmos. Vamos considerar o exemplo do apóstolo Pedro. Todos nós conhecemos a maneira como Pedro caiu, da forma tão terrível, quando tomado pelo medo, ele chegou ao ponto de negar seu Salvador, e não somente uma vez, mas 3 vezes. E o Senhor Jesus, ele sabia muito bem o que aconteceria, ele sabia que isso ia acontecer, mas ele revela a natureza da sua intercessão na situação de Pedro, no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E o Senhor disse a Simão, Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E o Senhor Jesus expressa confiança. Ele expressa confiança completa na eficácia da sua intercessão. Ele diz: tu, pois, imediatamente depois de dizer, eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, ele diz: tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. É uma expressão absoluta de confiança. E Pedro, ele responde, mas ele responde tristemente com autoconfiança. Isso, ele diz, isso nunca vai acontecer. Basicamente isso que ele diz. Mas Jesus afirma, versículo 34 de Lucas 22, ele diz: hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Ele sabe. Nós sabemos o que aconteceu. De fato, Pedro negou o seu Salvador, que mostrou que sua autoconfiança não significava nada. Na sua própria força, Pedro não conseguiu fazer nada. Mas a intercessão do Salvador foi uma intercessão perfeita. E Pedro, ele se arrependeu, chorando, por causa da intercessão do Senhor Jesus. E na força de Cristo, ele se tornou um dos pilares da igreja. Nós sabemos que, como Pedro, nós não podemos fazer nada disso em nossa própria força. E é esse fato, esse entendimento de fato que nos dá a força, a verdadeira força, a força do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, sobre o que o Senhor lhe havia revelado. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E portanto, o apóstolo, ele diz: de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que o poder de Cristo repouse em mim. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, se formos realistas, se formos honestos conosco mesmos, reconheceremos nossa fraqueza, nossa inabilidade pessoal. É muito importante que reconhecemos isso. Mas ao mesmo tempo, quem nos dá a verdadeira e significativa confiança é o fato de que também sabemos que nós temos nosso advogado no céu. Nós não precisamos confiar em nós mesmos. Nós não precisamos depender de nós mesmos. Nós confiamos nele e nós dependemos dele. Nessa confiança, nós podemos dizer, nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, quem intentará acusação contra os eleitos em Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para a matadouro. E todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida dos anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso advogado no céu, diante do Pai. Amém.